Olá, Donald Trump começa seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos no meio da temporada de balanços do último ano. Somado a isso, grandes pautas como imigração, Bitcoin e questões geopolíticas movimentam o mercado nessa semana. Começa agora o nosso Radar da Semana. Eu sou o Gerson Zolorenzi e comigo aqui na bancada duas grandes feras aqui. Primeiro, João, feliz ano novo aí, prazer começar o ano aí com você, tudo certo? Mano? Feliz ano novo, Gerson, feliz ano novo a todos aí que estão nos ouvindo. Boa, João, estrategista-chefe aqui, né, de Portfólio Solutions do BTG Pactual, e do mesmo time aí, né, o nosso grande Vitor Mello, especialista de ações, já fez morning call comigo esse ano, mas estamos aí no radar. Feliz ano novo, então. Tudo bem, Gerson? Feliz ano novo, João, feliz ano novo a todo mundo. Boa, pessoal, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Hoje o radar é praticamente radar internacional, né? Acho que até porque estamos com a agenda um pouco mais esvaziada aqui na parte micro, né, de Brasil, ainda aguardando a volta de recesso parlamentar e outras questões, e o global, sem dúvida, tem movimentado muito mais, né, o mercado. João, começar com você aqui, né? Começou segunda-feira o segundo mandato do Trump, que a gente já conhece um pouco do seu modus operandi. Exatamente. Né? Estamos acompanhando o X aí mais do que nunca agora, dado o seu jeito de governar. Mas também tem uma linha que tem discutido que é um Trump mais maduro, né? Que é um Trump, até pela sua equipe, né? Que foi escolhida, talvez traga um pouco menos de incerteza. E o que a gente já viu também, né? O que foi ventilado na campanha, as tarifas de 60% para a China ou 30% para todo mundo, parece que já começou também de maneira um pouco mais gradual. Mas vira e mexe, no meio da noite, surge um Twitter para todo mundo ficar até o dia seguinte tentando entender se é verdade ou não. O que já deu para ver de primeira leitura aí desses 3, 4 dias de Trump no comando da maior economia e força bélica do mundo, né? Bom, vamos lá, Gerson. Eu acho que assim, tem coisas, na verdade, que a gente já nota antes até da posse, né? Na parte geopolítica, acho que vale a pena comentar, que é um estilo de governar do Trump que é, na verdade, impor a paz pela força. Né? Então, o que a gente já viu, né, do acordo entre Israel, né, e Hamas, né, antes já da posse, já mostra o poder justamente dessa ameaça do Trump. Né? É aquilo que até um artigo do Washington Post chamava de o poder do louco. Né? Assim, ele é tão imprevisível, né, que, de fato, vale a pena prestar atenção nas ameaças, porque vai que... Né? Não quer pagar para ver, né? Exatamente. Então, isso aí já chama um pouco a atenção e a gente deve ter, ele agora está pressionando Rússia, Ucrânia, né, também para chegarem a um acordo. Então, eu acho que isso aí a gente tem um certo desenho interessante, né, de uma nova liderança, uma outra forma de exercer essa liderança americana, né, em relação ao seu antecessor. Na parte, enfim, das políticas, né, mais internas, né, do Trump, obviamente com repercussões externas, o que a gente teve, por enquanto, foram sinais bastante duros em relação à imigração. Né? Então, ele decretou ali uma emergência na fronteira sul. A gente está vendo, enfim, uma indicação de uso de tropas, né, na fronteira, tropas militares na fronteira, um pouco mais de alocação de orçamento para a construção de barreiras físicas, né, para essa imigração, e muita pressão já sobre o México também em relação a isso. Inclusive, ele decretou que os cartéis de drogas mexicanos são, na verdade, organizações terroristas na visão dos Estados Unidos. Permitiria que, inclusive, eles fizessem uma incursão pelo México. Né? Militar. Então, é uma coisa bastante diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, mostra uma posição de força importante. Nas tarifas, ele começou de uma maneira mais leve do que alguns no mercado tinham como a hipótese, né, que era a decretação já de uma emergência nacional e uma tarifa global logo no primeiro dia, algo assim. E mesmo sobre a China, ele começou mais leve no sentido de que ele teria poder para colocar tarifas especificamente sobre a China, naqueles produtos que já são tarifados, né, ele poderia ter majorado essas tarifas imediatamente, porque o processo legal para essas tarifas já foi feito no primeiro mandato do Trump. Ele não fez isso. Né? Isso trouxe um certo alívio, a gente viu, enfim, o dólar, né, voltando um pouquinho, perdendo um pouco de força, a gente viu as curvas de juros cedendo um pouquinho, né, inflações implícitas, então mostrando uma certa acomodação do mercado. Pequena, né, mas alguma coisa. Não acho que as tarifas estão fora do cardápio,
de maneira nenhuma, teve até algumas ameaças que a gente viu. Ele falou em 25% sobre México e Canadá a partir de 1º de fevereiro, falou de 10% sobre China a partir de 1º de fevereiro, mas essas ameaças estão sendo feitas de uma maneira um pouquinho diferente. Por exemplo, essa questão do Canadá e do México, por exemplo, ele não falou sobre isso ativamente, ele só falou sobre isso quando foi perguntado, né? Isso tira um pouco de peso, obviamente, dessa discussão. Agora, é importante notar que ele, nos primeiros decretos que ele fez, ele instruiu os principais departamentos da área econômica do seu governo a fazer uma série de investigações sobre práticas desleais de comércio, sobre cumprimento de acordo, sobre desequilíbrio de balança comercial, sobre tratamento tributário das empresas americanas, né, de uma maneira discriminatória. Então, assim, ele está preparando um aparato legal que pode, sim, dar muita munição para ele implementar tarifas, né? Ele colocou como datas um relatório preliminar para 1º de abril, um relatório final dessas agências para 30 de abril. Por que isso é importante? Porque a grande maioria dos instrumentos que o presidente tem na sua mão para colocar tarifa sem consultar o Congresso são instrumentos que dependem de algum tipo de investigação e de relatório que constate certas situações, né? Então, ele está justamente encomendando a base legal para colocar tarifas. Então, esse tema vai voltar. E eu acho que o fato do vice-presidente da China ter também comparecido, né, à sua posse, talvez indica também que a China talvez esteja também um pouco mais aberta a essa conversa, até a questão toda do ano passado, Taiwan, etc., possa não vir à tona. Como é que está essa visão do outro lado? Você acha que a China também sofre um pouco do poder do louco ali, vamos dizer assim? Olha, eu acho que sim. Assim, a China, obviamente, não é interesse dela, né, escalar uma guerra comercial, né? E a gente viu isso até mesmo durante o primeiro mandato Trump, né? É claro que quando houve tarifas americanas, a China retribuiu, mas a retribuição nunca foi exatamente na mesma escala, né? Então, acho que ela sempre procurou evitar uma escalada, né, do conflito. Então, acho que, de fato, eles mostram uma tentativa de negociar. Agora, vamos ver em que termos acontecem essas negociações, né? Boa. Então, ajuda a gente aí com a parte aqui dos ativos, né? Eu acho que a gente vira o ano aí com um consenso aí de mercado americano, né? Falando-se de S&P, todo mundo, quem tem, né, quer aumentar, quem não tem está sendo indicado a ter. Temporada de balanços agora começa, tivemos Netflix aí, né, surpreendendo o mercado. O que dá para a gente analisar? Tem uma linha também que fala que tá caro, não está na hora de entrar. Vamos olhar um pouco para a Europa, que eventualmente ficou para trás, na parte de ativos. O que já deu para ver, né, na temporada de balanços ali? Tá bom, não, Bom, Gerson, acho que sua pergunta tem vários pontos importantes aqui, né? Vou tentar quebrar ela em alguns pedaços para não deixar passar nada. O primeiro ponto, né, que você começa a sua pergunta falando um pouquinho do que a gente está vendo para o S&P, e também, obviamente, diferenças que a gente tem divisão relacionadas ao mercado. Acho que o primeiro ponto aqui é que a gente já falou isso em vários podcasts também no ano passado, a gente tem visto uma mudança de composição do índice, que justifica um preço-lucro, um PI para o S&P mais alto do que os níveis históricos. Esse ponto ele é bastante importante. Para 2025, a gente acha que a performance do S&P ela vai ser bastante ligada ao crescimento de lucros do índice. Quando a gente está falando de ações, basicamente a gente está falando de fontes de retorno vindo de 3 lugares: expansão de múltiplo, dividendo e crescimento de earnings. A gente acha que expansão de múltiplo não vai vir tanto daqui, esse retorno explicado do índice, vai vir muito mais do crescimento de lucros, e aí dividendos no S&P é um pouquinho mais baixo, o consenso estima alguma coisa entre 1,4% e 1,6%. E aí o nosso target price para o fim do ano atualmente é de 6.500 pontos para o S&P. Falando especificamente de Europa, eu acho que tem uma palavra, né, que na verdade são 2 palavras aqui, esse excepcionalismo americano, é algo que tem se falado muito recentemente, dado a trajetória de crescimento dos Estados Unidos, dado o diferencial que isso tem gerado também a outros pares, principalmente desenvolvidos. A gente BTG Pactual tem uma presença muito forte lá no fórum de Davos. Acho que está todo mundo acompanhando as notícias e o tanto que lideranças europeias importantes têm falado dessa necessidade de crescimento, às vezes baseado ou não no relatório do ano passado do Draghi.
Então, enfim, a gente ainda acha, é bem verdade que o valuation das empresas europeias, quando olhadas em conjunto, de fato, olhando pelas médias históricas, está barato, sim, mas a gente ainda acha que é melhor ter uma alocação nos Estados Unidos justamente por todos esses fatores que a gente já vem discutindo aqui há algum tempo, né? Seja capacidade de inovação, seja capacidade de crescimento, seja capacidade que no longo prazo faz muita diferença de atrair talentos. Então, enfim, a gente ainda acha que uma alocação em Estados Unidos ainda é saudável. Saindo desses 2 pontos e aí vindo aqui talvez para a temporada de resultados, que a gente sempre comenta aqui também, vários dos podcasts que a gente faz, que é extremamente importante acompanhar as falas. Mas que, sendo muito honesto, obviamente, nesse começo do ano, acho que os drivers eram outros. Você tinha uma mudança de administração que o João falou bastante aqui, muito importante. Acho que talvez mais dúvidas do que respostas no primeiro momento dos primeiros passos. Mas, obviamente, a temporada de resultados ela começa a ganhar alguma velocidade agora. A gente tem perto de 10% do índice já tendo divulgado. Tem sido muito saudável. Antes do início da temporada de resultados, o consenso de mercado já esperava o crescimento ano contra ano mais forte desde o 4º trimestre de 21. 3 anos, o maior crescimento, basicamente. Tem vindo mais forte do que o esperado, esses 10% que já divulgaram, acho que esse ponto é bem importante, a gente ainda está no começo, mas basicamente 79% das empresas têm surpreendido o consenso de mercado em relação a lucro, contra uma média histórica de 5 anos de 77%, de 10 anos de 75%. Então, de fato, os resultados têm vindo mais forte do que o esperado, tanto do ponto de vista de lucratividade, quanto do ponto de vista também de receitas. Acho que um outro ponto aqui importante aí, aprofundando talvez mais um grau, mais um degrau aqui, mais uma camada para baixo, é falar um pouquinho das principais divulgações, né? Acho que os grandes bancos americanos eles divulgaram seus resultados. Em geral, a temporada de resultados ela sempre começa com os grandes bancos e o setor financeiro tem sido uma surpresa positiva, inclusive até agora a principal surpresa versus o setor de energia, que é a principal surpresa negativa. Dentro dos principais grandes bancos, a gente teve uma surpresa muito positiva no que a gente chama de margem financeira bruta, que é a NII, em inglês Net Interest Income. É basicamente a receita de juros menos a despesa de juros, contando tanto os empréstimos quanto alguns títulos também entram nessa linha. JP Morgan divulgou um resultado muito bom. Acho que o principal fator positivo foi o guidance para o próximo ano. Eles tinham divulgado 89 bilhões de NII ex-market. Eles divulgaram 90 bilhões, o que mostra também uma consistência positiva para o próximo ano, desse ponto de vista. A parte de despesas foi muito positiva também. Eles demonstraram um grau alto de controle das despesas, o que acabou também sendo entendido pelo mercado como algo muito, muito positivo. O Common Equity Tier 1, que é basicamente o bolsão de regulatório que o banco tem, também foi muito saudável, alguma coisa perto entre 14,5%. E isso é importante porque todo ano o Fed faz alguns stress tests, eles divulgam o resultado em junho, ele começa mais ou menos esse stress test no começo do 2º trimestre. E, obviamente, se você tem um capital regulatório acima, ou muito acima do que o exigido, via esses stress tests, você consegue colocar algum capital a mais para trabalhar. Em relação... E aí eu acho que, de maneira geral, todos os bancos eles foram muito bem, o Bank of America também foi muito bem, principalmente nessa linha também de NII, um guidance com crescimento para o ano que vem de 6 a 7%, o que também é muito positivo. Acho que o Wells Fargo foi um pouquinho mais negativo, principalmente olhando para uma linha que a gente chama de PPNR, em inglês Pre-Provisions Net Revenues, são as receitas líquidas antes das provisões. Teve uma queda bem relevante de 9%, mas eles conseguiram manage bem esses números. Acho que basicamente eles também comentaram um pouquinho sobre aquele tema que já foi um tema muito mais quente num passado recente dos CREs. Eles acham que já está bem provisionado dentro do balanço, então também perde de novo alguma importância aqui. Morgan Stanley também, uma divulgação bastante saudável, principalmente do ponto de vista de mercado de capitais. Eles falaram que eles têm o pipeline de M&A mais forte nos últimos 7 anos. Obviamente, as mudanças
regulatórias, mudanças na FTC, isso tudo aqui também a gente acha que, obviamente, o mercado de capitais também muito pujante, isso tudo ajuda a justificar esse pipeline muito forte, mais forte dos últimos 7 anos. Em relação à Netflix, que também foi uma provocação tua, é um resultado muito forte, a ação subiu de maneira bastante pertinente no aftermarket, no dia da divulgação, basicamente explicada por uma adição de usuários muito forte e, em conjunto, essa adição de usuários, obviamente que explica a adição de usuários, mas vários sucessos, vários títulos que muita gente assiste, com alguns recordes, né? Mais destacadamente, por exemplo, o Squid Games, o Round 6, aqui no Brasil, que registrou 164 milhões de pessoas assistindo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi um ponto muito importante, além também dos eventos online, ao vivo, que a Netflix tem feito agora, que é, por exemplo, a transmissão da NFL, ou entre outras coisas também, transmissão da WWE, e etc. Além disso, uma adição também no ticket médio. Então, mais cliente, maior ticket médio, obviamente, a conta aqui ela é bem intuitiva, maior receita também. Então, nesse primeiro momento aqui, Gerson, a gente acha que o S&P esse ano ele vai estar bem linkado a uma performance de crescimento de lucros, enquanto pares europeus, apesar da gente ver um valuation relativamente barato, do ponto de vista macroeconômico, a gente tem uma preferência por Estados Unidos, e do ponto de vista micro, as companhias americanas elas continuam extremamente saudáveis, com uma dinâmica refletindo esse macro também bastante positivo. Boa, show de bola. E, João, já voltando um pouco para macro, né? Semana que vem tem reunião do Fed. Eu acho que uma das grandes discussões também do novo mandato do Trump é realmente quanto que as iniciativas dele vão causar de inflação ou, eventualmente, o mercado de trabalho mais aquecido. Em algum momento, né, na virada do ano, talvez seriam 2, talvez até 3 cortes, depois em algum momento já era nenhum, né? Foi um começo de ano também de muita volatilidade ali na curva de 10 anos. O Trump tem uma promessa que as medidas dele de eficiência vão contrabalancear as medidas de estímulo, os cortes de impostos, etc. O que dá para esperar no Fed na semana que vem? Tem até discussão que, eventualmente, né, a troca do presidente do Fed lá na frente. Como é que está a visão aí? Acho que impacta muito aqui o nosso mercado emergente. Né? Claro. Olha, assim, eu não vejo muito incentivo para o Fed atuar no sentido de cortar juros no curto prazo. Quer dizer, tirando o Christopher Waller, né, um membro do Fed, que fez um discurso bem mais dovish na semana passada, os outros membros têm feito discursos bastante mais cautelosos, né, no sentido de, já fizemos um ajuste de nível da taxa de juros, já não estamos mais tão restritivos, etc., e agora vão um pouco mais devagar, né, observando como é que as coisas evoluem. No curto prazo, o que a gente tem tido é uma economia que está muito bem, obrigado. Tá? A gente estima que os Estados Unidos fechou ano passado com 2,8% de crescimento. Tá? Fora isso, é uma economia que, enfim, está gerando emprego. O último payroll foi muito melhor do que o esperado também. O mercado de trabalho está bem. Essa preocupação que chegou a ser grande no meados do ano passado, ela realmente está fora do radar em termos de um desaquecimento desordenado do mercado de trabalho. E o que está havendo com a posse do Trump, até mesmo antes da posse, é um aumento de confiança empresarial que, em alguns indicadores, eu diria que assim, é impressionante. Né? Se pegar, por exemplo, o NFIB, que é um indicador de confiança empresarial de pequenos negócios, a série deu um salto para cima assim, que a gente não via há décadas. Né? Aquele foi quase que descontínuo o negócio, mostrando uma confiança enorme com essa história, a agenda de desregulação, né? A agenda de corte de impostos, etc. Então, isso traz uma confiança empresarial no curto prazo que é muito forte, né? E que acaba gerando um potencial de crescimento também, afetando decisões de investimento, de contratação no curto prazo. E aí soma-se a isso o fato de que a inflação americana ela tende a ter um repique no início do ano. Ela é desazonalizada, né? A maioria dos dados são divulgados desazonalizados, mas depois da pandemia ficou um resíduo sazonal que a gente tem observado. Isso aconteceu muito forte ano passado. Então, por tudo isso, e aí é melhor o Fed também, de repente, esperar,
né? Para ver o que vem de fato de imigração, quanto que isso pode apertar o mercado de trabalho, né? Porque deve ter sucesso essa agenda de contenção da imigração, o que vai vir de tarifa, né? São todos choques de oferta. O Fed não vai reagir subindo juros a um choque de oferta, mas talvez, dado que o crescimento está tão bom, a confiança está tão boa e talvez tenha esse repique inflacionário, talvez seja melhor ficar um pouco mais recolhido, esperando para ver como essas coisas avançam, para então decidir o que fazer. No meu cenário, eu estou incorporando só um corte de juros pelo Fed esse ano, mais no segundo semestre, né? Acho que ele tem pouco benefício em tentar acertar os resultados agora das medidas do Trump. Né? Exatamente, né? Melhor esperar, né? E o próprio Fed, o Paulo sempre falou isso, assim, que eles não atuam, tentam não atuar em torno de expectativas, né? Eles esperam para ver o que de fato vai ser colocado na mesa. Boa. Então, eu fiz o dever de casa, né? Ali o relatório que você divulgou dos 12 temas que você está acompanhando aí para esse ano. Se puder separar 2 desses grandes setores e temas para compartilhar com a gente aqui, para o que seriam, né? Que poderiam se aproveitar dessa política do Trump aí de ativos em si, né? Tá, não, legal. Pô, que legal. Bom saber que você deu uma olhada lá, que a gente não fez e entrou na caixa do pessoal, né, João? Gerson, acho que obviamente a gente tenta analisar de uma maneira, o time inteiro, né, de uma maneira bastante holística, mas sempre tem os temas que a gente tem alguma convicção mais alta, seja por momento, seja por uma possibilidade de diligência maior em cima do tema. Eu acho que os 2 temas que eu destacaria aqui, o primeiro deles é que, de fato, a gente tem uma convicção de continuidade muito forte. Eu tive a oportunidade agora, no começo do ano, a gente participou da CES, lá em Las Vegas. Foi um evento, basicamente, que juntou 140 mil pessoas. Acontece há 100 anos. A pauta principal era inteligência artificial. Então, esse é o primeiro tema, assim, acabando com suspense. Esse acho que é o primeiro tema que vale trazer aqui de volta. Em grandes linhas, né, eu acho que a mensagem é que, talvez a principal mensagem que a gente tem tentado passar é que ainda é uma tendência que está muito no começo. Ainda não é algo que já veio. Ano passado a gente teve ações performando super bem por conta dessa temática e simplesmente, poxa, agora acabou e vamos para a próxima. Não, na verdade a gente está no começo, de fato, de uma mudança importante que deve mudar efetivamente a maneira que a gente faz várias coisas do dia a dia no longo prazo. Então a gente acha que ainda é uma tendência que está no começo e ainda tem bastante oportunidade desse ponto de vista. Algo que a gente destacou no relatório desse ano foram os chamados AI Agents, os agentes de AI. Isso a gente acha que é algo que vai ganhar bastante importância nesse ano atual. É algo que a gente tem visto também cada vez mais utilização e usabilidade. É um tema que tem ganhado bastante força. Basicamente, obviamente, a gente explica melhor no relatório, mas basicamente os agentes de AI são agentes que eles não só de fato eles ajudam como o ChatGPT em termos de busca, corrigir texto, etc. Mas eles de fato fazem ações, eles fazem coisas, eles mandam mensagens, por exemplo, eles marcam, não sei, um Uber, um táxi, esse tipo de questão. Isso a gente acha que é um tema que vai ganhar bastante força nesse ano atual, tá? E aí um outro tema que a gente destacou lá no relatório, novamente, a gente também acha que o macro ele continua bastante favorável para essas empresas, é o setor financeiro. Acho que aí foi um tema que no ano passado a gente foi bastante feliz, porque foi um tema que a gente aqui foi relativamente contrário ao mercado, não era um tema que era muito falado. Mas de novo, a gente vê a atividade. Eu costumo dizer, simplificando muito aqui a análise, mas muito mesmo, mas eu costumo dizer que a atividade bancária, a atividade de intermediação financeira, ela depende de atividade econômica. Se tiver uma atividade econômica forte, muita coisa você consegue passar por cima. A gente vê esse cenário lá nos Estados Unidos agora. E aí, obviamente, esse quarto trimestre de 24, essas divulgações agora dos bancos, elas reforçam muito essa nossa visão. Mas, enfim, vários dos outros temas que estão lá também, a gente tem uma convicção também bastante alta em cima deles, seja excepcionalismo americano também, seja tendências de nearshoring e reshoring, seja os nomes que a gente divulga também na nossa lista mensal no 20 Prime. Então, enfim, a gente continua achando que ainda é um ambiente muito propício para investimento nos Estados Unidos, Gerson. Boa, show de bola. João, eu sei que você é um
sempre nos ajuda com esse tema aqui de China, quando você está aqui. Ano passado você até esteve por lá. A China terminou ano passado, entregou aí a sua meta de 5%, que era o prometido, mas desacelerou vis-à-vis 23. A tendência para esse ano talvez já mais uma estabilização, né? O qual que talvez o mercado já entendeu. Acho que a China não vai, né, trazer uma bala de prata para voltar ao que era talvez nas décadas passadas. Tem uma grande conexão com a gente, né? A gente não só pelas questões comerciais, mas também pela cesta de emergente como um todo. O que dá para a gente esperar da China, pelo menos nesse começo de ano, que é importante a gente monitorar, né? Tá, joia. Olha, assim, primeira coisa, assim, o crescimento chinês, eu não colocaria muito a mão no fogo pelo número em si, né? É curioso que a China é o primeiro país do mundo a divulgar o PIB depois que acaba um trimestre. Ele divulga 15 dias depois. Tá? Os Estados Unidos demora 2 meses para divulgar, depois revisa 3 vezes. A China, em 15 dias, tem um número, depois ele não é revisado uma vez só na divulgação do seguinte. Então, é mais uma questão de direção esse negócio. O que ele mostrou recentemente foi números um pouco melhores, mas muito em função de duas coisas, né? O crescimento chinês do ano passado ele foi muito calcado em indústria e investimento industrial, né? E em exportações. Exportações explicou 30% do crescimento da China ano passado. Tá? Consumo das famílias foi só 35%. Tá? Na média, pré-pandemia, era 55% do crescimento. Então, isso mostra um equilíbrio que está um pouco mais desequilibrado, vamos dizer assim. Tá? E que, obviamente, coloca um desafio para a China num ambiente que pode ser mais hostil do ponto de vista de tarifas, né? Não só dos Estados Unidos, mas está acontecendo da Europa, né? De outros países também, Canadá, né? Tem colocado tarifas sobre a China. Então, isso coloca, obviamente, um ponto de interrogação. As indicações que a gente tem tido do governo chinês é de que a meta de crescimento desse ano, que vai ser anunciada formalmente em março, devem vir em linha com esses ao redor de 5% do ano passado. Tá? Agora, eles vão ter que provavelmente adotar novos estímulos para chegar próximo a essa meta, enfim, para entregar isso aí, né? Principalmente havendo mais tarifas. Então, o que a gente espera, de fato, é um governo chinês que vai ter que tomar mais providências, né? O que eles podem fazer? Eu acho que a gente deve ter, havendo tarifas, um cenário de depreciação do câmbio chinês, né? Esperaria algo como 10% a 15% de depreciação para compensar em alguma medida esse cenário mais adverso, né? E tentar ajudar na questão das exportações. E, além disso, acho que mais corte de compulsório, mais corte de juros e mais emissão de dívida pública voltada para projetos de infraestrutura. Tá? Então, acho que é isso que dá para esperar aí da China. Então, semana que vem tem temporada de balanços aí, as grandes aí, Apple, Amazon, Facebook, aí, Meta, Microsoft. Como está o view aí para essas companhias? Você acha que o guidance continua sendo mais importante? A gente viu ali na posse do Trump todos os grandes CEOs marcando a sua presença. Sim. De fato, a gente vê que está com... Enfim, acho que isso foi algo muito, muito comentado, né, Gerson? Basicamente pela mídia global, na verdade. A gente vê com alguma naturalidade o ente público, o ente privado, tentando ficar um pouco mais próximo do ente público. A gente acha que outros fatores ao longo do tempo, e geralmente como a gente tenta analisar as coisas ao longo do tempo, eles vão ser muito mais importantes. Estrutura de capital, capacidade de inovação, para exemplificar duas aqui, por exemplo, o próprio valuation. E até porque, né, é engraçado, mas se você faz uma análise um pouquinho mais profunda das visitas ao Trump a Mar-a-Lago, não foram só as companhias de tech que foram lá. Teve bastante gente de bastante setor. Então, enfim, eu acho que o ente privado tentar se aproximar do ente público em algum grau aqui, isso a gente vê até com alguma naturalidade. Em relação à temporada de resultados, as grandes companhias, aí eu acho que sim, eu acho que o guidance, o que vai ser comentado para esse ano, ele acaba sendo, obviamente, mais importante. Acho que tem uma outra divulgação que ela é sempre um pouco, entre aspas, mais tensa. Por exemplo, a da Netflix, por dado o número de assinantes, é muito difícil você mensurar isso de antemão, e aí quando o número vem, isso acaba fazendo muito mais preço. Tirando uma ou outra surpresa muito grande, a gente acha que os guidance eles vão continuar sendo positivos. A gente gosta bastante, por exemplo, ainda gosta bastante de NVIDIA, está negociando a 30 vezes, principalmente por causa do segmento de data center. A gente ainda gosta bastante de Google. A gente acha que, em geral, o mercado ele costuma precificar muito rapidamente os overhangs em cima do papel, mas não dá o devido crédito à companhia em relação
a capacidade dela de geração de novas tecnologias de AI, ou até mesmo de uma estrutura de capital fantástica, possibilita investimentos na Anthropic, por exemplo, que a Amazon já tinha feito esse investimento, né? E até do ponto de vista acadêmico, de novos papers que a companhia gera, por exemplo, um recente aqui, toda essa revolução de inteligência artificial que está acontecendo, ela só pôde acontecer por causa de um paper de 9 páginas, escrita por 8 engenheiros do Google em 2017, chamado Transformers. E recentemente, na verdade, na semana passada, mais alguns engenheiros do Google fizeram um novo paper chamado Titans, que inclusive apresenta uma possibilidade de inferência melhor do que o Transformers. Então, enfim, isso é para exemplificar um pouco da capacidade que existe dentro do Google e do pouco prêmio que a gente acha que tem no valuation relacionado a isso. A gente entende também algumas das críticas, mas a gente ainda gosta bastante do papel e acha que o Google está fazendo um bom trabalho. Aqui é um valuation que não é tão demandante, né? Um valuation até abaixo do S&P, por exemplo. NVIDIA também, a gente vai acompanhar as divulgações de perto. Teve esse projeto também que foi divulgado recentemente, um investimento muito grande em data centers nos Estados Unidos nos próximos 4 anos, podendo chegar a 500 bilhões de dólares, algo que, sem dúvida nenhuma, num primeiro momento, é muito positivo. Eu acho que demonstra um pouco de quão apertado está a oferta de serviços de data center. Acho que no longo prazo fica um pouco de dúvida, né? Acho 2 principais. A primeira delas, a gente estava conversando antes aqui, né? Mas a primeira delas é, de fato, a capacidade de investimento. Você vai conseguir chegar nesses 500 bilhões de dólares, que é um valor muito grande. E a segunda, e talvez a principal, é que mesmo chegando, vai existir demanda para uma oferta tão grande de data centers. E aí essa também é uma dúvida que é muito importante ser respondida ao longo do tempo, Gerson. Boa. João, talvez a pergunta mais difícil aí do momento, e como como fica o Brasil inserido, né, nesse cenário de novo governo dos Estados Unidos, tarifas, China, tem um viés, né, que talvez o Brasil possa se aproveitar dessas tarifas no mundo, ganhar um pouco de share aqui em algumas políticas comerciais, ou o que seria talvez problema para mais inflação aqui no Brasil, um dólar mais forte. A gente já está aí num cenário de alta de Selic, com inflação ainda bem fora do teto da meta. Como fica o nosso barquinho aqui no meio dessa discussão toda, né? Pois já acho que é um momento de muita incerteza, porque realmente essas políticas são muito complexas e tem muitos pontos que ainda vão ter que ser esclarecidos, né, sobre essa agenda Trump, etc. Tem pontos que a gente pode se beneficiar, ou pelo menos temporariamente, né? Um exemplo é o setor agro aqui do Brasil, né? A gente já viu no primeiro mandato Trump, quando o Trump colocou tarifas sobre a China, uma das respostas da China foi cortar as importações, né, de soja, né, principalmente soja, mas também milho americano, e a gente acabou tendo um desvio de comércio que favoreceu o Brasil. Foi temporário, porque depois, quando teve o acordo, né, entre Estados Unidos e China, o acordo previa que eles iam comprar muito mais grãos americanos, isso acabou desviando de volta, né, esse comércio. Mas são coisas que podem acontecer sem dúvida alguma, tá? Obviamente que se houver tarifas sobre Europa, sobre China, etc., isso vai acabar gerando um dólar mais forte, né? E o Brasil, por simpatia, mesmo que não haja tarifas especificamente aqui sobre o Brasil, vai acabar tendo uma depreciação do câmbio também por aí. Então são muito complexos esses efeitos. Mas, no geral, é isso. A gente pode ver, tende a haver um câmbio mais depreciado aqui e provavelmente também curvas de juros, né, que vão ter um referencial externo mais alto. Agora, tem a discussão assim, será que o Brasil de fato vai estar fora de uma agenda de tarifas americanas? Eu diria que o cenário central é que sim. Tá? Primeiro que o Brasil é muito pouco relevante para o comércio exterior americano e a gente tem um ligeiro déficit comercial com os Estados Unidos. É muito maior se você olhar, na verdade, também a balança de serviços. Tá? A discussão americana sobre tarifas é muito centrada na balança de bens, né? Balança comercial tradicional. Mas, enfim, mesmo nessa a gente tem um leve déficit. Agora, tem alguns pontos que podem dizer o seguinte, olha, eu não acho que é o cenário base que haja tarifas sobre aqui, mas também não é um cenário tão remoto assim como alguns analistas têm dito. Por quê? Porque apesar de a gente ter um ligeiro déficit, a gente tem uma tarifa muito mais elevada que a tarifa americana, né? E parte, né, da doutrina do Lighthizer, que informa muito essa discussão lá do Trump sobre tarifas, é que você tem que ter uma reciprocidade,
né? Então, eles podem ver o fato de ter um diferencial de tarifas como algo que não tem essa reciprocidade. E o outro ponto, que tem a ver com a ordem executiva que foi feita na segunda-feira pelo Trump, né, para as investigações que ele comandou, um dos pontos que ele colocou para ser investigado é uma discriminação contra as multinacionais americanas. E aí ele citou especificamente o acordo da OECD sobre taxação mínima de multinacionais, né, que é um acordo global, que os Estados Unidos está saindo desse acordo, ele está renegando isso, e a gente teve no final do ano passado o Ministério da Fazenda decretando uma medida provisória que estabelece no Brasil essa taxação mínima. Então, a gente pode entrar nesse radar também, é um outro ângulo que poderia pegar por aqui. Não é o caso básico, mais uma vez, mas eu diria que tem uma probabilidade que é um pouquinho maior do que muita gente está discutindo. Tá. E olhando para o nosso quintal aqui, né, a gente... não dá para deixar de falar, né? A gente, obviamente, nesse começo do ano está navegando um pouco mais a performance do mercado lá fora. A gente, obviamente, tem recesso parlamentar aqui, voltando agora, né, no começo de fevereiro. Acho que, olhando, até tivemos aí ontem, né, quarta-feira, uma performance um pouco melhor do DI, do câmbio, etc. O que a gente pode esperar aí para essa volta dos trabalhos? Como é que o Brasil poderia, talvez, conseguir aproveitar um pouco esse governo pró-economia dos Estados Unidos, talvez ver nossa performance aqui, fazer um catch-up, o governo precisa recuperar a credibilidade. O que a gente tem que esperar, João? Olha, eu acho que assim, o principal, né, fator é, de fato, a questão da percepção fiscal, né? Então, qualquer medida que melhore a percepção sobre, enfim, as contas públicas, né, mais estruturais, acho que seria o mais fundamental, porque foi esse o principal, né, fator que levou à deterioração tão importante, né, dos prêmios de risco aqui no Brasil no final do ano passado, né, um certo descrédito, né, da capacidade de ancorar a trajetória de dívida pública. Então, acho que qualquer coisa que atue nesse sentido vai ser importante. Agora, é claro que a gente vai ter que monitorar no curtíssimo prazo a questão da aprovação do orçamento, né? Assim, tem aí as relações executivo e Congresso, como é que vão ficar, reforma ministerial, né? E depois um tema que entra muito na pauta é a tal da reforma da renda, né? Que foi também um ponto que gerou muito estresse no ano passado, né? E esse ponto o ministro Haddad tem indicado que vai entrar pouco depois da aprovação do orçamento. Então, acho que isso aí vai ser ponto importante. A questão da compensação é um ponto de interrogação que o mercado tem, né? Então, isso aí vai ser algo importante para monitorar. Na parte de política monetária, obviamente, a gente está monitorando muito a atividade, os sinais são de uma desaceleração importante da atividade, né, que os dados de novembro mostraram isso, os preliminares de dezembro do ano passado têm mostrado isso também, tá? Isso acaba contribuindo para o trabalho do Banco Central, né, de controlar a inflação. Então, esse é um ponto importante, mas, ao mesmo tempo, inflação, né? A gente amanhã tem IPCA 15, né? É muito importante ver o impacto, porque ele já deve refletir, em alguma medida, a depreciação cambial tão importante que a gente teve, né? Boa. E, Vitão, a turma que está nos vendo, ouvindo aqui, o que a gente precisa ficar de olho aí, né, até o nosso próximo podcast aí, ou, eventualmente, nesse curto prazo? Gerson, eu acho que o ano de 2024... já começando em 2023, aqui, mas 23 e 24 foram anos muito fortes para a Bolsa Americana, né? Eu acho que vários dos drivers naquele momento que a gente via, a gente continua vendo. Acho que esse é um ponto bastante importante aqui. Em relação à temporada de resultados, que, de novo, é algo que é, sim, sempre muito pertinente, porque acaba sendo uma oportunidade de escutar também as principais lideranças falando. Eu acho que precisa acompanhar, principalmente as empresas em que a gente acha que estão ligadas às nossas principais temáticas. Isso também é bastante importante de acompanhar. E nesse meio do caminho, eu acho que o macro ele também vai acabar fazendo mais preço. Acho que, né, você comentou um pouco também em alguma das suas perguntas sobre a adição de volatilidade, dado um eventual tweet ou não do Trump no momento em que ninguém está esperando. É uma brincadeira, mas é impressionante como ele consegue, de fato, né, dominar a mídia televisiva. A gente está 2 dias da posse dele e 2 dias do Trump na televisão o tempo inteiro. Então, de fato, isso ajuda a adicionar alguma volatilidade. Mas a gente tenderia a achar que talvez um ótimo guidance aqui para esse momento seria manter o plano, manter o curso. Esquecer um pouquinho essa volatilidade momentânea, mas manter o plano. Boa. Turma, acho que é isso, João. Obrigado aí. Mais uma aula de estratégia internacional para a gente começar esse ano, que realmente está bem complexo, né? Sempre um prazer, Gerson, Vitor.
Boa, Vitão. Sempre bom ter você na casa aqui. A gente se vê aí nos Morning Calls. Valeu, Gerson. Valeu, João. Obrigado, pessoal. Boa, pessoal. Radar da Semana no ar. Nosso podcast semanal. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho. Sempre bom. E, óbvio, não esquecer que o melhor ativo é a boa informação. Obrigado, turma.